Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que Deus muito nos abençoa. Que Deus, com sua infinita misericórdia, poder e bondade, abençoe as nossas casas, as nossas famílias e toda a nação. Meus amados irmãos, não podemos esquecer de pedir a Deus incessantemente para que abençoe as nossas famílias. Amém? Que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus entra com providência sobre as nossas casas, as nossas vidas e as nossas famílias. Se cada um de nós, meus irmãos, clamar a Deus para que Deus abençoe as nossas famílias, toda a nação será abençoada por Deus. Amém? Que Deus muito nos abençoe. Meus queridos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. A mensagem de hoje está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, o capítulo é 11, o versículo é do 19 ao 26. Tem como título: Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Graças a Deus. Vou fazer menção do 19 e do 24, 25 e 26. Amém? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Graças a Deus. Aí nós vamos ver o 24. O 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reunia naquela igreja e ensinava numerosas multidões em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Graças a Deus. Eu vou ler novamente o 26 para que os irmãos possam observar a maravilha desse versículo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram
os primeiros foram os discípulos, pela primeira vez chamado cristão. Foram, olha que maravilha, foram, que colocação, que benção. Os discípulos, pela primeira vez chamado cristão. Meus amados irmãos, voltando ao verso 19, onde falou assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Eu gostaria de frisar essa parte. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Meus amados irmãos, Estevão, para quem não sabe, Estevão era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Estevão gostava das coisas certas. Mas Estevão, meus irmãos, ele foi cruelmente atacado e morto por causa da palavra de Deus. Estevão, ele foi morto a pedradas, meus irmãos. Às vezes a gente comenta algumas coisas na Bíblia e a gente acaba ficando triste, né? Porque as coisas certas, aos olhos de quem não gosta, as coisas certas são erradas. Mas Deus deixou o livre-arbítrio. Não vamos entrar nesse mérito. Deus deixou o livre-arbítrio e cada um segue da maneira melhor que lhe convier. Que Deus muito nos abençoa. E voltando ao verso 26, onde fala que foram os primeiros chamados cristãos. Então isso foi uma incumbência maravilhosa, onde os primeiros discípulos foram chamados cristãos. Meus queridos amigos e irmãos, leia Atos dos Apóstolos no capítulo 11, do versículo 19 a seguir. Por gentileza, leia para você ver que maravilha. Então, que Deus possa ricamente nos abençoar. Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos e os nossos projetos. Que os anjos do Senhor acampam 24 horas por dia, 365 dias por ano nas nossas vidas e ao nosso lado, para que, meus irmãos, tenhamos sucessos em nome de Jesus. Isso é muito bom. Para que nós tenhamos sucesso na vida, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz não foi em vão e tem muito poder. Aquele sangue, meu irmão, não foi em vão. Aquele sangue ali, se nós clamar com fé, tem muito poder. Que Deus muito nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê paz, saúde, alegria, harmonia em nossos lares, com as nossas famílias, os pais com os filhos com os pais, esposo com esposa, esposa com esposo, e enfim, que a paz de Deus reina em nossas vidas e em nossos corações. Que Deus muito, muito, muito nos abençoe. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derrama a bênção sem medida sobre todos os pobres necessitados, sobre aqueles que se encontram em um leito de um hospital, aquele que se encontra na grade da prisão. Que Deus possa ter misericórdia e mudar o rumo da vida deles, e pode perdoar e curar
e salvar, ainda levar para morar no céu. Que nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus, possa suprir todas as nossas necessidades. Amém. Que maravilha, meus irmãos. Deus suprindo as nossas necessidades. Você já observou que quando nós falamos em nome de Jesus, em nome de Deus, é a maior autoridade, meus irmãos. Maior. Às vezes, quando nós temos necessidade extrema, nós chegamos para um amigo ou um conhecido e falamos assim: olha, eu estou necessitado. Você não podia me emprestar alguma coisa? É a coisa que nós estiver precisando, nós vamos falar que coisa é. Se for alimento, nós vamos pedir emprestado. Se for dinheiro, nós vamos pedir emprestado. Se for até o nome emprestado, nós vamos pedir emprestado. E nós podemos ouvir, sabe o que, meus irmãos? Sabe o que podemos ouvir? Não empresto. Jamais eu vou emprestar. Mas o nosso Deus, Ele nos dá atenção. E Deus tem com fartura para nos dar e suprir todas as nossas necessidades. Que Deus muito nos abençoe. Que Deus supre todas as nossas necessidades e que Deus nos dê o suficiente. Meus queridos amigos, amado irmão, pode confiar em Deus. Confia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. No Salmo 37:5 fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia, pode confiar, irmãos. Pode confiar em Deus. Pode confiar de olho fechado. Coloca sua vida, seu projeto na mão do Senhor e você vai ter bons resultados. Amém? Deus é contigo, não desista. Deus te fez vencedor, não desista. Você é capaz, você vai vencer. Você vai vencer. Não desista. Que Deus muito te abençoe. Que Deus abençoe todos os aniversariantes da semana e do mês. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós, hoje, amanhã e sempre. E que amanhã possamos ter uma nova oportunidade de estarmos aqui juntos em uma só fé, em um só propósito, ouvindo a palavra do Senhor. Mas se porventura eu não estiver aqui, que Deus siga com todos vocês, que os frutos serão de boa qualidade. A semente está sendo lançada, meus irmãos. A semente está sendo plantada. Depende de cada um agora. Que Deus muito nos abençoe. Grande abraço. Que Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.